tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento de seminários de pesquisa. Mais um evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, no âmbito da Diretoria de Pesquisa, vem realizando no sentido da formação e também da divulgação científica. Foi assim com a primeira e a segunda temporada do Pesquisar é Preciso, com os vídeos, né, que nós fizemos das apresentações assíncronas da jornada de iniciação científica, e agora nós estamos inaugurando essa nova modalidade também de seminários de pesquisa voltado um pouco mais para a formação de temas voltados para a área da pesquisa. Eu queria primeiro cumprimentar todos os docentes aqui presentes na sala e também cumprimentar aqueles que posteriormente vão nos acompanhar durante a gravação do nosso canal do YouTube. Peço aos docentes que ainda não nos seguem nas redes sociais, principalmente no canal do YouTube, Pesquisa Unirio, que vocês possam também nos seguir no sentido de tentar acompanhar todo o material que a Unirio vem produzindo nessa área da pesquisa. O seminário de pesquisa de hoje, então, ele foi dividido em duas partes. A primeira parte aconteceu na parte da manhã, voltada principalmente para os alunos, os discentes, e foi uma participação, eu posso compartilhar com vocês, bastante interessante e bastante esclarecedora, principalmente para os bolsistas de iniciação científica, que já começam a construir o seu currículo Lattes. E agora, na parte da tarde, a proposta é que a gente possa, então, dar algumas dicas e sugestões, e assim que está montado, né, Lattes para docentes. Cada vez mais o Lattes ele vem sofrendo algumas modificações, trazendo alguns desafios para quem trabalha na pós-graduação, no sentido de colocar as informações corretas e assertivas nos locais corretos. E, para isso, a gente tem dentro da casa, né, a professora doutora Naira Cristofoletti Silveira, que é professora associada do Departamento de Biblioteconomia. Ela atua também como docente permanente e já foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia e também do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar. A Naira é doutora e mestre em Ciência da Informação, doutorado pela USP e mestrado pela PUC Campinas, bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos. Na Unirio, principalmente, ela tem trabalhado na área de ensino, pesquisa e extensão, com as temáticas de organização e representação da informação e do conhecimento, representação descritiva e normalização documentária, currículo Lattes, né, que é inclusive o tema do nosso seminário de hoje, ensino e biblioteconomia, incentivo à leitura e gestão de dados de pesquisa. Eu queria muito e novamente agradecer a Naira pela disponibilidade. A gente sabe que tirar quase que um dia inteiro para contribuir com informações, tanto para discente como docente, no momento que a gente vive, não é tão fácil assim. Então, te passar a palavra, Naira, novamente agradecendo a sua disponibilidade e o seu espírito bastante colaborativo com a instituição. Então, gente, boa tarde para quem estiver assistindo ao vivo e olá para quem for assistir depois. Antes de mais nada, muito obrigada, professor Anderson, pela apresentação e pelo convite. É sempre um prazer estar trabalhando com a própria GPI e estar falando de Lattes, que é uma coisa que eu gosto, embora tenha gente que tem alergia, né? Ouviu falar Lattes, já começa a ter uma coceira, mas eu gosto bastante. Então, antes de compartilhar minha apresentação, eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher de 39 anos, cabelo liso, castanho, abaixo do ombro, tenho pele clara, branca, olhos castanhos, uso óculos. Estou vestindo uma blusa verde musgo. Atrás de mim tem uma parede e um vasinho de planta que dá para ver só um pedacinho da planta. Falar de Lattes é muito prazeroso, mas também é um desafio. E falar para docentes, então, né, que está com essa ferramenta todo dia, é um desafio maior ainda e uma grande responsabilidade. Espero conseguir contribuir um pouquinho para ajudar nessa organização, com algumas dicas e algumas sugestões. Tenho trabalhado com Lattes desde 2015, junto com Diogo Xavier e Gustavo Saldanha. Então, é um pouquinho um compilado do que a gente aprendeu, mas ainda temos muito que aprender. Então, se tiver alguma dúvida, anota, no final a gente tenta responder, ou a gente vai respondendo depois e agregando mais troca aí sobre o Lattes. Então, o Lattes em si, ele é uma plataforma, não é só o currículo Lattes, ele integra outras bases de dados, mas aqui no foco é só o currículo que a gente vai falar. E é esse currículo
que é utilizado em agências de fomento para distribuir verbas, avaliar professor, né? Então, também gera indicadores, então a gente vai partir somente do currículo. As outras bases que compõem a plataforma Lattes, a gente não vai olhar. Se você quiser me acompanhar nessa jornada, aí pode clicar ali no atualizar o Lattes, abra o seu Lattes, seu login, sua senha, e aí você pode ir acompanhando, fica me ouvindo numa janela e acompanhando na outra, que se tiver alguma dúvida, fica mais fácil esclarecer. Né? Eu vou tentar fazer uma apresentação seguindo as abas, essas abas na horizontal, e aí eu gostaria de falar algumas coisinhas. Uma é em relação à foto. Nós, como docentes, somos convidados para dar palestra e muitas vezes a imagem que é utilizada na divulgação é extraída do próprio Lattes. Então, a gente tem que saber que é uma foto pública e que ela vai circular. Não tem como criar um currículo hoje sem foto. E os nossos orientandos, eles precisam receber um pouquinho dessa orientação. Porque, às vezes, eles não estão acostumados com o ambiente acadêmico, colocam uma foto ou uma imagem que não tem relação, e é algo profissional. Algumas vezes perguntam qual é o link do Lattes, então nessa página tem esse link, é esse o link que a gente copia e coloca o link do Lattes. O resumo, ele é utilizado para nossa própria apresentação. Então é legal ter o que considera mais relevante nesse resumo, até numa forma de texto, para auxiliar quem for ler o texto da sua apresentação. Ou ainda, alguém pode usar o seu currículo para te convidar para uma palestra ou para ser parecerista. Então, é legal você também colocar o leque de coisas que você atua ou tem uma aproximação que teria uma capacidade, assim, de avaliar um artigo do periódico, alguma coisa assim. Em relação aos dados gerais, uma coisa que eu acho legal, a gente vê a questão de prêmios e títulos. O prêmio é do discente, mas nós orientamos, nós podemos colocar isso no nosso Lattes também, se ele foi da nossa orientação. Se a gente é paraninfa de uma turma, fomos convidados, professor homenageado, não deixa de ser um título, não é mesmo? Paraninfo da turma. Então, a gente pode incluir nesse local ou em outras informações relevantes, ou as pessoas colocam nos dois casos. Eu não gosto muito de duplicar exatamente a mesma coisa. Eu optei por colocar em prêmios e títulos, porque eu imagino que outras informações relevantes sejam outras informações que não caibam em nenhum outro local. Então, eu coloco como prêmios e eu escrevo. Então, assim, o prêmio foi menção honrosa para a minha aluna. E aí eu coloco sob orientação de Naira Silveira. Então, o prêmio é do discente, mas tem um papel aí, nós como orientadores, não é mesmo? Então, é legal colocar isso. E aí eu tive um trabalho premiado também, aí eu coloco trabalho apresentado, premiado, prêmio, quem recebeu o prêmio é a aluna, mas foi sob minha orientação, professora homenageada, paraninfa, então depende desse título que a gente, né, ganha dos alunos, eu acho uma coisa bacana a gente ter isso, que mostra uma trajetória nossa, um reconhecimento por parte dos alunos, por parte da comunidade acadêmica, eu acho isso muito relevante. Em relação ao resumo, existem algumas coisas que tem que casar, tem que estar relacionado. Então, assim, eu sou professora associada da Unirio. Eu tenho que colocar na minha atuação profissional que eu sou professora associada. Às vezes a gente esquece. A gente entrou como assistente, como adjunto, e deixa lá e não muda. É legal a gente fazer essa alteração para as informações estarem atualizadas e correspondentes. Interesses, áreas de temas, interesses, embora tenha a linha de pesquisa, as áreas de interesse pode ter outros termos, pode ser um pouco mais amplo, não necessariamente ser uma linha. Não sei se alguém ligou o microfone sem querer. Ou se era uma pergunta. Grupo de pesquisa. As bases de dados do diretório, do grupo de pesquisa do CNPq e o Lattes, eles conversam, mas não tem um campo no Lattes para você preencher. Você só entra no grupo de pesquisa se seu Lattes existir para você puxar as informações. Mas não tem um lugar assim tão específico. Insira aqui quais são os seus grupos de pesquisa que participam. Então, eu gosto de colocar isso no resumo também.
e também há uma possibilidade de incluir em atuação profissional. O OrcID, a gente consegue colocar no Lattes, ele aparece numa página inicial quando alguém busca a informação, mas ele não aparece em outro lugar depois que abre o Lattes. Então, eu coloco no resumo. E o contato, eu gosto de colocar também. Então, imagina você está procurando alguém para convidar para a banca de um aluno seu. Você entrou no Lattes, achou a pessoa. Você tem que pegar o nome daquela pessoa, colocar no Google para achar um e-mail de algum artigo que ela tenha colocado e-mail para contato. Então, é melhor você já colocar ali no seu resumo o seu e-mail de contato para ajudar o seu colega de trabalho a te achar, ou algum outro aluno te achar, caso ele esteja pensando em fazer um mestrado com você, um doutorado. Então, eu acho legal ter o e-mail. Dentro da plataforma, a gente consegue mandar um e-mail para o autor, mas é meio que pela plataforma, às vezes cai no spam. Então, eu acho que isso facilita a vida de quem quer entrar em contato com você. Então, eu faria essas inclusões no resumo de vocês, né, no nosso resumo, e depois, quando chegar na linha de atuação profissional, eu vou voltar um pouquinho nesse tema. Sempre a gente tem que registrar algo passível, né, de ser comprovado. E a gente tem que guardar toda essa comprovação de um modo organizado para a gente achar e depois reproduzir e replicar. Então, a gente, todo ano, tem que fazer o RADOC, o relatório docente. A cada 2 anos, a gente faz nossa progressão. Então, assim, a gente precisa ter contato com essa documentação e ela tem que estar organizada. Somos responsáveis, né, pela inserção das informações, podendo, inclusive, receber punições. E o Lattes, se a gente pensar na potencialidade dele, ele também é um instrumento de transparência pública. A maioria das pesquisas são fomentadas, né, por instituições públicas. A maioria dos pesquisadores são servidores públicos, então eu acho que essa transparência é uma coisa muito bacana. E é copiado em vários países e serve de inspiração também para a criação de outras bases de dados. Essa parte aqui entra a atuação. Então, a atuação profissional, a gente tem a natureza, né, dessa atuação, se é direção, administração, pesquisa, ensino, estágio, tem uma série de coisas ali. As disciplinas, nós ministramos ela a cada semestre e elas contam para a nossa progressão, né? Cada 2 anos fazemos isso. Aí a pergunta que fica é, vocês lembram de colocar no Lattes essas disciplinas por semestre? Então, essa é uma coisa que eu não fazia muito, confesso, mas que eu comecei a fazer. Então, o vínculo, que é a primeira etapa da ABRA, está na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu entrei, eu era assistente, eu era mestre ainda, em 2009. Em 2013, eu tive a minha promoção. A pesquisa começou, tá? Se não esqueci. Para professora adjunto. Em 2021, eu fui para associado. Então, assim, eu coloquei lá no meu resumo que eu sou associado. Se eu não tivesse alterado esse vínculo, eu ainda estaria ali como professora assistente, então estaria inconsistente os meus próprios dados, que eu mesmo inseria a partir do meu login, da minha senha. Então, é legal a gente ter essa coerência dos dados. Abaixo do vínculo tem as atividades, e aí as atividades têm vários tipos de categoria. Então, assim, ensino na pós-graduação, o período inicial e final são sempre mês e ano, né? Então, ficou um pouquinho picado aí, porque o semestre foi cortado pela pandemia, mas aí tem todas as naturezas das atividades que eu fui exercendo, período inicial e período final. Uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, como outra atividade técnico-científica, é a liderança no grupo de pesquisa. Por quê? Vocês devem, quem aqui é líder de grupo de pesquisa, vai lembrar que preencheu um formulário, passou pelo colegiado do departamento, depois foi para o DPQ, aí eles inseriram no diretório, né? Então, há uma validação, há um processo formalizado que está vinculado à própria GPI e à reitoria. Então, eu coloquei líder da pesquisa, eu já finalizei esse grupo de pesquisa,
Então, ali na minha outra atividade técnico-científica, eu coloquei um texto, né? Líder do grupo, a representação descritiva no Brasil. Eu acho importante ter essa relação, porque a gente coloca num lugar, existe numa base de dados, então a gente tem que encontrar onde colocar isso no nosso Lattes, para a gente ter a nossa história, a nossa trajetória, e quem sabe aí no nosso memorial para quando for professor titular, isso facilite a nossa vida daqui a um tempo, quando chegar na hora, né? Essa parte de ensino são as disciplinas, tá bom? Então, a gente coloca se é graduação, pós-graduação, o curso. O início, né, se tá, nesse caso aqui, é do semestre vigente, e aí as disciplinas ministradas, cada linha você vai colocar uma disciplina. Então, esse semestre para a graduação é normalização documentária, representação descritiva 1, tópicos especiais e representação descritiva. Quando finalizar o semestre, eu entro no sistema, clico lá, finalizado, e coloco, para acabar o semestre de fevereiro, né? Aí eu vou finalizar o semestre de fevereiro. Isso ajuda a gente se organizar, registrar e deixar uma história, né? A nossa trajetória mesmo dentro da instituição. E o que vai ser o nosso documento comprobatório, né? Dentro do SI, a gente gera esses relatórios, né? Que tem as notas das disciplinas, dos alunos e tudo. Então, a gente salva esse relatório e esse relatório ele é o nosso documento comprobatório que a gente deu aquelas disciplinas. Aqui eu peguei um relatório também do seminário de pesquisa da pós-graduação, que são as minhas orientações em andamento. Então, eu tenho 2 alunas em andamento agora no mestrado. E aí, essas alunas estão comigo num projeto de pesquisa, não é? Elas estão no mestrado, estamos vinculadas a um projeto em comum. Projeto de pesquisa, que eu tenho que ter no meu Lattes, e elas também têm que ter no Lattes dela, porque elas participam de um projeto comigo. Elas também podem, dependendo da área, né? Por exemplo, comitê de ética, se é aluno de TCC, se eu não me engano, o professor que submete. Mestrado e doutorado já é o mestrando e o doutorando. Então, se já é um projeto específico do aluno, aí ele vai ter um projeto próprio. Mas enquanto ainda não tiver um projeto próprio, ele está no meu projeto. Ou ele vai ter os 2. Então, vai depender um pouquinho de cada situação. Mas, a princípio, os projetos, eles têm que estar lá no Lattes. Antes não existia projeto de ensino, por exemplo, de extensão, eu tenho uma vaga, não me lembro exatamente quando que entrou, mas do ensino eu lembro que quando eu tinha projeto de ensino, ele não estava lá ainda. Então, eu colocava em outros tipos de projetos. Aí eu tenho 2 opções. Arrumar o passado, pegar os projetos que estavam em outros tipos de projetos e mudar manualmente para o projeto de ensino, ou eu deixo como está. Como eu já passei pelas progressões que eu precisava, eu deixei como está. Ele vai estar lá em outros projetos. Até eu virar titular, se der, eu arrumo, se não, vai ficar ali. Mas pelo menos ele não ficou perdido. Então, se você tem um projeto que não se encaixa projeto de pesquisa, não se encaixa desenvolvimento tecnológico, extensão, ensino, inclua em outros tipos de projeto. É melhor ele estar em algum lugar do que não estar em nenhum lugar. Então, projeto de pesquisa, nós temos o hábito de esquecer, de atualizar, tá bom? Então, desde esse ano, né, 2021, eu passei a ser integrante de um projeto de pesquisa coordenado pela professora Simone Alencar. Então, ela é a coordenadora. No Lattes dela, vai ter ela e todas as outras pessoas. Eu poderia colocar todas as outras pessoas aqui, mas eu estava com pressa, só coloquei o meu nome. No Lattes dela vai ter todas. E eu comecei, esse projeto é de 2019 que ele começou, mas eu comecei dele só em 2021. Então, no meu Lattes, eu vou colocar 2021. E aí eu sou integrante. Outros projetos. Tem professores que são tutores do PET. Tem algumas instituições que elas formalizam o PET um pouquinho... algumas formalizam como um projeto de pesquisa, que tem que ter exatamente esse nome, Programa de Educação Tutorial. Outras, você tem que desenvolver projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de pesquisa dentro do PET. Então, você tem projeto de pesquisa. Então, assim, depende um pouquinho da estrutura.
Eu gosto mais desse pensamento de que o programa de educação tutorial entraria como outros projetos, porque na verdade ele é um programa geral, e aí você faria outros projetos de pesquisa e o aluno estaria nos dois. Então, no caso do PET, ou projeto de ensino, ou projeto de C, ou projeto de extensão, quem aqui é o professor que tem esses projetos, ele tem que ter esse projeto no Lattes dele e tem que colocar o nome do aluno ali. E o aluno vai ter que colocar no Lattes dele esse projeto que ele está envolvido, o nome do professor, orientador, como coordenador desse projeto e ele como integrante. Então, essas informações são importantes estarem lá. Porque imagina o seu aluno está tentando um estágio, está tentando uma bolsa, um mestrado. Se não, ele não participou de nenhum projeto de pesquisa durante a graduação, então, assim, precisa isso estar lá no Lattes. Então, no caso do mesmo projeto, quem coordena, né, o docente, no currículo do docente como coordenador, no currículo como docente integrante, ou do bolsista ou do voluntário como integrante também. Então, é o mesmo projeto, mas as pessoas possuem funções diferentes nesse projeto. Então, é interessante a gente deixar isso claro no Lattes. Esse outro tipo de projeto aqui é aquela situação como a gente faz para resolver um problema. Então, projeto de ensino, não existia uma aba específica projeto de ensino. Então, eu começava atribuindo o título inicial como projeto de ensino. Eu resolvi o problema com a ferramenta que eu tinha no momento. Hoje, nenhum desses projetos de ensino precisariam estar aqui, porque eles já têm um lugar específico. Mas como eu encerrei em 2016, não vou mexer agora. Minha prioridade não vai ser atualizar essa parte do Lattes. O que a gente tem que pensar também, além do Lattes, a gente tem o nosso portal de pesquisa do DPQ. E nesse portal de pesquisa, os nossos projetos estão formalizados. Você tem que olhar, o seu projeto de pesquisa está no seu Lattes, está no DPQ? Deveria estar institucionalizado, não é mesmo? Então tem que estar. E dentro do portal de pesquisa, você consegue colocar o nome dos alunos que integram. Você tem que fazer esse processo de alimentar as bases de dados. Serve como indicadores, serve como comprovação e transparência da pesquisa. Tem editais, né? Por exemplo, Bolsa Produtividade. Tem um edital da Unirio, que é quando o docente tem o mérito, né, mas não tinha recurso, ele pode concorrer. E aí ele pôs lá um projeto, ele ganhou um edital, ele tem que colocar isso, ele tem que formalizar isso no Lattes também, no portal de pesquisa, né? Onde é que está essa verba, onde que ela foi gasta? Então, a gente tem que construir esses caminhos que nos levam à transparência da pesquisa e de recurso. Onde pega muito o currículo do professor? Nessa aba. E é o que a gente mais se preocupa, porque é onde pontua mais a nossa produção. E aí a gente se preocupava durante muito tempo com a produção bibliográfica apenas, depois começamos a nos preocupar com a técnica, e a produção artística, ela é mais concentrada nos docentes que trabalham com artes, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais geral, embora seja outra produção técnica, seja comum a todas as áreas, né? Eu acho que tem algumas que são mais comuns, então eu vou tentar falar um pouquinho delas. No caso, eu vou dar um exemplo do meu Lattes, que é o que eu considerei outra produção bibliográfica, trabalho técnico e editoração. Apenas para exemplificar. Outra produção bibliográfica que é a primeira etapa. A revista Raízes e Rumos, da ProEx, durante um período eu fiquei como editora. Como editora, eu escrevi o editorial. Esse editorial eu que escrevia. Não tinha avaliação pelos pares, eu não fazia uma submissão, era um editorial. Eu não posso classificar esse editorial como um artigo publicado num periódico, embora seja um periódico, mas não tem a validação pelos pares, não tem essa estrutura de texto científico de artigo. Então, eu coloquei como outra produção bibliográfica e usei a mesma estratégia de colocar o editorial no começo.
Até porque fica mais bonitinho, né? Se eu colocasse extensão universitária para a redução da desigualdade, depois editorial, provavelmente nem aparecer aí o termo editorial. E aí, o que é essa outra produção bibliográfica? Então, eu já coloco lá logo de cara um termo que represente aquele conteúdo. Outros projetos, já coloquei, projeto de ensino. Outra produção bibliográfica, editorial. Então, isso ajuda a marcar e também a delimitar o meu tipo de documento. Então, a revista Raízes e Rumos, por um período eu fui editora, eu escrevi o editorial. Eu poderia convidar outra pessoa para escrever o editorial também. Então, eu poderia ser editora e não ter essa produção de editorial. Então, tem essa diferença. Produção técnica. Eu era editora, sou bibliotecária e fazia a ficha catalográfica da Raízes e Rumos. Então, eu tinha uma produção técnica. No caso, como bibliotecária, a ficha, né, ou a catalogação na publicação, ela é um elemento obrigatório em livros, periódicos. Então, se eu não fosse bibliotecária, possivelmente eu teria que contratar um bibliotecário, recorrer a uma bibliotecária para fazer essa ficha catalográfica. Mas eu fiz. Então, contou para mim como um trabalho técnico. Mas que trabalho técnico é esse? Eu e uma outra professora também de catalogação, a gente padronizou. Sempre vai ficar ficha catalográfica de e o título do livro ou da obra. Então, se vocês verem aí, tem outras fichas catalográficas aí. A gente meio que padronizou isso como uma orientação dentro do dos nossos limites, né? A gente padronizou assim. E aí, só para aproveitar o slide, que a gente estava conversando isso na parte da manhã, puxa, às vezes a gente avalia para uma revista, às vezes a gente avalia projeto, às vezes a gente avalia muita coisa, eu vou ter que ficar colocando um em cada um. Se eu tenho tempo, eu até coloco, porque querendo ou não, cada artigo que você avaliou, cada projeto que você avaliou é um trabalho, né? É um parecer que você emitiu, é uma avaliação. Só que às vezes não dá tempo de ficar colocando isso. Então eu faço blocos. Eu coloco avaliação de 4 projetos de extensão do edital tal da UENF, avaliação de projetos de 5 projetos de extensão. Então assim, eu ponho um pacote quando não dá tempo e também a gente sabe o que pontua, não é? Então, a gente tem nossa progressão, a gente já sabe que pontua. Eu acho muito importante a gente registrar tudo. Está registrado, não está detalhado. Se eu tivesse precisando de pontuação, talvez eu até separasse avaliação de trabalho A, avaliação de trabalho B, mas não é o caso. Artigo científico, em geral, a revista não manda para a gente um monte de artigo, diferente quando é um evento. Evento costuma receber uns 2, 3 de uma vez. Mas periódico científico não acaba acontecendo isso, pelo menos nunca aconteceu de receber de uma vez só. Então, eu acabava colocando avaliação de artigo de uma revista. Depois de umas 3, 4 semanas, vinha outra avaliação. Então, eu já tinha inserido no Lattes. Diferente quando era de um evento ou um edital de bolsa que tinha vários ao mesmo tempo. Eu fazia um pacotão até por pressa mesmo. Ou porque eu já tinha entregado meu relatório, aquilo não ia contar mais, eu queria registrar por registrar, para ter importância, né, desse registro, e aí já foi mesmo, não vai contar mais ponto, vou colocar agrupados. Voltando, então, à questão da editoração da Raízes e Rumos. Período como editora, editorial, a ficha catalográfica, e a Raízes e Rumos, o volume 1, o volume 7, número 1, volume 7, número 2. Eu poderia ter convidado um editor temático, como acontece com a revista Cronos, que tinha também um editor específico, a editora geral tinha. Então, cada número, cada volume, ele tem um processo de editoração próprio, e eu, neste caso, fazia o papel de editora. Então, aí, cada volume, cada número, aí eu separava em cada linha. Porque lá em atuação profissional, se eu não me engano, tem lá membro de periódico científico, você é membro, mas não tem o produto, né? Então, quando tem o produto, é coisa diferente. Então, no caso da Raízes e Rumos, me rendeu aí várias entradas, características diferentes. Outra produção bibliográfica, quando eu escrevi o editorial, a produção técnica da ficha catalográfica e a produção técnica do trabalho de editoração, que era aí
cada número. Material didático e instrucional, há uma discussão. Por exemplo, a gente faz material, né, toda a aula, só que ele fica muito restrito. Então, para o Lattes, a gente acaba colocando apenas aquilo que está de fato divulgado. Então, se está na plataforma EducaCampus, se está no site da universidade, então se está alguma coisa mais pública, mais publicizado, não ficar só restrito aos alunos. Então, esse desenvolvimento de material didático ou instrucional, ele tem essa característica um pouco maior, um pouco mais formal, um pouco mais elaborada, que é produção técnica, e que conta para muitos programas de pós-graduação. Então, é importante você ter esse hábito, ou de colocar no repositório, alguma coisa assim. E aí, a gente tem uma onda, né, de podcast, de lives, e onde que a gente coloca tudo isso, né? Tenho colocado entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, quando está lá disponível, né, no YouTube depois. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aí é o podcast Lattes Quest. Tivemos a primeira temporada com 10 episódios. Não ia fazer a entrada de um por um, episódio 1 e o título, episódio 2 e o título. Só ia ter muitos dados. Não achei necessário, tá? Então, podcast Lattes Quest, primeira temporada, 10 episódios, 2021. Vamos fazer a segunda temporada? Segunda temporada, 10 episódios. Aí, possivelmente, vai ser 2022. Pode ser que tenha uma terceira temporada, 2022 também. Então, assim, agrupamos em temporadas para facilitar essa representação e para não ficar uma duplicidade de informações. No número 4, tem o podcast Ouvir Falar, que eu fui a curadora da terceira temporada. A temporada tinha 6 episódios. Eu já tentei colocar numa linha só, nesse caso coube, né? A terceira temporada, 6 episódios, curadoria, para dar essa diferença do episódio 6, que é o que está no número 2. No episódio 6, eu fiz uma participação, um comentáriozinho naquele episódio podcast. Então, eu coloquei episódio número 6, informação e patrimônio, porque foi além do meu papel como curadora. Então, a curadoria estava muito mais voltada à organização, estrutura, né, roteiro, mas aí fiz uma participação, foi algo diferente, que eu achei importante elencar, como uma produção técnica. Relatório de pesquisa, ele entra como produção técnica. E aí vem aquela história, né? Eu comecei a estudar mais Lattes 2015 em diante. Então, eu comecei a incluir meus relatórios de pesquisa, aquele que a gente coloca lá no portal de pesquisa. Então, esse aqui é a minha telinha aí. Então, a gente tem os relatórios que a gente faz anualmente para o DPQ. Quem tem projeto FAPESD faz um relatório desse processo, e isso é uma produção técnica. Então, o que eu fiz? Relatório final, processo, número do processo da FAPESD, relatório de pesquisa. E aí, os relatórios de pesquisa do DPQ, eu fui colocando relatório de pesquisa de 2016, né, que é o período, começa, não é o ano, é o ano começando no meio, né, do ano. Poderia ter colocado relatório de pesquisa e o título do projeto, que também seria uma alternativa até para facilitar em qual relatório de pesquisa que é. Mas é importante a gente fazer isso, porque senão você não vai ter essa produção no seu histórico. Porque o Lattes, ele é uma memória sua, né? Ela é do país, dá indicadores da instituição, mas ela conta também a sua trajetória. Então, é legal ter tudo que você fez. Outra produção técnica, em geral, quando a gente não sabe, não tem um campo específico, a gente coloca em outra produção técnica. Eu tento colocar digamos assim, a função ou o que seria essa produção técnica. Faço parte de comissão editorial e científica do livro, e aí eu coloco o título do livro. Conselho científico do livro. Então, assim, eu estou como comissão editorial, outra como conselho científico, então aí eu já aproveito e coloco
como outra produção técnica e já coloco o termo. Algumas vezes dá para colocar tem uma aba que a gente coloca membro de periódico científico, mas não é específico de uma produção. Às vezes você é membro de um conselho editorial, mas você não atuou em determinados livros, e alguns atuou. Então é legal você ter um produto que você atuou diretamente, que é diferente de quando você pertence a um membro de um periódico. Não sei, imagina assim, grupo de pesquisa, nem todo mundo do grupo de pesquisa faz as mesmas coisas, embora todos eles estejam no grupo de pesquisa. Então, é mais ou menos essa lógica, esse raciocínio que eu tenho. Produtos técnicos caíram muito na nossa rotina do dia a dia em relação à avaliação do quadriênio da CAPES, dos programas de pós-graduação. Então, enquanto eu tomo uma água, dá uma lidinha nessa introdução da produção técnica e tecnológica. Naira, Oi, Ellen. ficou aqui para mim, quando você estava falando alguma coisa do grupo de pesquisa anteriormente, você pode repetir, por favor, que eu não escutei. Ah, tá. Quando a gente pensa em divisão de função, né? Então, um grupo de pesquisa, às vezes tem 20 pessoas, e essas 20 pessoas não participam de tudo o que é produzido. Então, dessas 20 pessoas, às vezes 5 organizam um determinado evento. Então, você é membro do grupo de pesquisa, mas você não organizou esse evento. É uma situação. Você é membro do grupo de pesquisa e organizou o evento. Aí você vai ter que preencher essa organização desse evento também. No caso da produção técnica, o que eu estava querendo dizer é que você faz parte de um comitê científico, de uma editora ou de um periódico científico, mas nem sempre você é acionado ou você contribui. Dependendo daquele ano ou daquele número temático, você nem é acionado, você nem participa. E aí, dependendo do ano, você participa. Então, aí já gerou um produto. A partir do momento que gerou esse produto, é legal você colocar como produção técnica. Era mais ou menos isso que eu estava tentando exemplificar, essas diferenças de onde colocar o lápis, quando colocar ou não. Entendi, muito obrigada. Agora, eu não sei se tem uma forma de fazer isso. Teve um ano, por exemplo, que eu sou revisora de um periódico e naquele ano não veio nenhum trabalho para mim, mas eu era revisora. Então, quando eu mandei para a revista pedindo o comprovante de que eu sou revisora, a revista se negou, informando que eu não tinha feito nenhum trabalho. Aí, teria alguma outra forma de comprovar isso? Então, porque o que acontece? Uma coisa é você fazer parte do corpo de avaliadores, revisores da revista. Isso é você ser membro da revista. Você deve ter recebido um e-mail, convite, alguma coisa assim, falando que você é membro da revista. Ou na própria ou às vezes, né, na revista ela coloca o próprio nome da equipe. Isso não vai estar na sua produção técnica, isso vai estar na sua atuação profissional como membro de periódico. Se você não avaliou nenhum trabalho, não tem como você colocar uma produção técnica de emissão de parecer ou avaliação de trabalho, porque não entra na aba produto, embora esteja na sua aba membro de periódico científico. Antigamente, era comum, como a avaliação às cegas, você não falava quem tinha avaliado naquele número, desculpa. Mas no final do ano, você colocava o nome de todas as pessoas que avaliaram no ano. Então, você tinha um documento, não precisava de nenhuma declaração. Hoje, tem algumas revistas que mandam uma declaração para mim falando obrigada por ter avaliado o trabalho. Outras não mandam, mas a gente recebe um e-mail automático. Ah, obrigado. Aí eu salvo esse e-mail em PDF, que é o meu comprovante. Caso contrário, tem que ter uma carta convite que você faz parte da equipe. Você ter avaliado uma vez um artigo não significa que seja membro da equipe de revisores daquela revista. Você foi convidado para emitir um parecer. O membro, determinados lugares fazem portaria,
eu vou fazer parte de um periódico científico que tem uma portaria com todos os membros. Esses membros de um conselho, eles vão definir, por exemplo, quantas páginas é um artigo, o que vai ser considerado artigo inédito, quantas sessões vai ter uma sessão de resumo, quais vão ser os critérios para submissão. Então, o membro de um periódico, ele participa dessas decisões, que pode resultar também ele ser convidado para avaliar um trabalho, ou não. Então, no seu caso, se você ficou um ano sem avaliar trabalho nenhum, você não vai ter produção técnica, mas se você receber um e-mail, convite, falando que você é membro daquela revista, enquanto eles não te mandarem um e-mail despedindo, falando muito obrigado pela sua colaboração, aquele primeiro ainda está valendo. Mas isso fica lá na atuação Eu pensei profissional. que anualmente eles teriam que enviar para eu inserir no Lattes como aprovação, porque aquele ano, apesar de não ter avaliado nenhum artigo, que eu continuo sendo membro dele. Mas então não tem necessidade, o primeiro já serve. Eu acho que não tem necessidade, porque assim, se a gente tem uma portaria de nomeação, a gente tem uma portaria de dispensa. Se essa portaria de dispensa não chegou, mas assim, depende muito de editor para editor, de revista para revista. Tem umas revistas que elas fazem um contato mais próximo, manda e-mail, agradece, faz uma declaração, e algumas simplesmente tiram o nome do sistema. Então, depende muito de cada situação. Por isso que eu imaginava que precisava ter um documento anual, né? Apesar de eu não tinha o produto, eu sabia que não tinha o produto, mas também eu pensei que não tinha nada para comprovar de que eu era revisora, apesar de não ter chegado nada para mim, né? Eu estava à disposição para revisar. E aí, assim, tem essa etapa e tem a outra etapa de que é de quem vai pegar esse documento. Porque, por exemplo, dependendo do processo seletivo que você tiver, ser membro de uma revista, de um periódico, conta ponto. Dependendo do processo seletivo que você tiver, se você não tiver emitido parecer, não vai contar ponto nenhum. E então, vai depender muito do tipo, também do processo que você está passando, né? Eu acho importante a gente sempre ter um documento de comprovação. Se você teve esse documento inicial, enquanto não tiver um encerrando, ele está valendo. Agora, isso não significa que a sua comissão de avaliadores, a sua banca que vai te avaliar, vai olhar e a banca pode falar, eu quero um documento mais recente. Aí, então, assim, depende muito dessa banca também de como vai avaliar. Eu, particularmente, não acho necessário, a não ser que seja uma coisa muito, já é mais antiga, entrei no sistema, não vi o nome da equipe, aí dá uma certa dúvida, é melhor ter um documento mais recente. Do contrário, eu acho, tem uma portaria, uma coisa assim, acho que não precisa. Muito obrigada pelo esclarecimento. A nossa produção técnica, então, ela varia muito, né, de opções, né, são muitas opções, mas a avaliação do quadriênio, uma equipe determinou X produtos técnicos, e aí cada área, as áreas em fóruns, escolheram 10, então daquele grupo de 20, 21, pegaram 10, para minha área, esses 10 vão ser considerados. E os outros não seriam considerados com o mesmo peso, pode ser que até seja, olha, tem muita produção técnica, mas da produção técnica e tecnológica que vai ser pontuada, os 10, talvez não seja tanto. Então, isso gerou bastante discussão sobre a questão do que vai ser considerada essa produção técnica. A gente não pode esquecer que é uma questão política, é um movimento político, são coordenadores de pós-graduação que estão em reunião, então, assim, a gente não pode esquecer disso. Então, não dá para a gente parar de colocar no Lattes ou parar de fazer um trabalho técnico, porque isso não vai ser pontuado. Então, acho que a ciência, ela alimenta-se de ciência e ela vai mudando, né? É uma característica da ciência, ela não é um dogma que não se altera. Então, assim, eu acho importante colocar. Mas quem aqui passou pela coordenação da pós ou está no programa de pós, a gente tem aquela situação de ter que encaixar aquilo que a gente fez dentre aqueles 10
itens, né, que eles elencaram como produto técnico. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui, que é o que que eu fui falando aqui do meu Lattes. Então, não existia um item parecer, e eu não sei a experiência de cada um, mas eu acho que hoje o que eu mais faço é parecer. Avaliação de artigo, porque na verdade a gente faz um parecer, né? Se adequa, se não adequa. Eu diria que hoje o que eu mais faço é parecer. Mesmo eu negando muitos, eu acho que eu só faço parecer, eu tenho a sensação que só faço parecer. Mas não tem esse parecer ou avaliação, né? Então, assim, onde que eu vou colocar tudo isso que eu fiz? É uma produção relevante, onde que eu vou colocar? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma correspondência. Quem preencheu o Sucupira aí, o ano passado, tiveram os campos novos, que a gente tinha que fazer a correspondência. Então, esse tipo de produção técnica que você colocou, em qual deles que se adequa? Então, o que que eu fiz? Os pareceres e avaliações que eu fiz de artigo, de projeto, outras coisas, eu considerei como relatório técnico conclusivo per se. Não entendi que seja um processo de gestão, né? Não é pesquisa de mercado, tudo, mas esse relatório técnico conclusivo eu entendi que poderia se encaixar ali. E aí, na finalidade, quem preencheu, eu coloquei a emissão de parecer e processos avaliativos resultam em um relatório conclusivo sobre a aprovação ou não de um trabalho, um artigo, um evento, tarana, tarana. Então, eu tentei resumir a minha justificativa da finalidade dessa correspondência dos processos, dos produtos técnicos que discutimos muito aí nesses últimos anos de pós-graduação. E a ficha catalográfica, que eu falei para vocês, né, eu faço bastante ficha. A representação descritiva, ela faz muita ficha, né? Uma boa parte é a catalogação na fonte. E onde que eu ia colocar essa produção? Então, imagina assim, eu sou professora de um programa profissional em biblioteconomia, existe a lei regulamentada, só bibliotecário pode fazer uma ficha catalográfica, é uma coisa muito importante, eu considero, né? E aonde que eu vou colocar essa ficha catalográfica? Então, eu fui olhando lá, produto de editoração, livro, catálogo, coletânea, enciclopédia, não chega a ser isso. Revistas, anais, incluindo editoria e corpo editorial, organizadores. Eu acho que chega por aí, porque está incluindo o corpo editorial. O corpo editorial é muito variado, tem muitas pessoas, né, muitas funções. Então, o que que eu fiz? Ficha catalográfica, eu coloquei dentro de produção, né, de produto de editoração, porque a ficha catalográfica ela é obrigatória, então eu fiz essa finalidade, ela tinha que ser curtinha, nem cabia muita explicação, tá? Então, eu coloquei assim, elaboração de ficha catalográfica para compor a catalogação na fonte, tanana, é o elemento obrigatório para publicações e compõe o processo editorial. Então, assim, se quem vai avaliar, se quem vai ler vai concordar com a minha justificativa, é uma outra situação. Mas compete a mim eu entender o que aquela minha produção está naquele contexto e justificar. Eu, sinceramente, eu não acho que seja um absurdo o meu tipo de pensamento, mas é legal quem está aqui na pós-graduação se encontrar, se reunir, a linha de pesquisa e tentar padronizar esses documentos técnicos, tentar ler e entender onde se enquadra, é legal ter uma comissão. Eu não sei quem levantou a mão primeiro, se foi a Daiane ou se foi a Ellen. Pode falar, Daiane. Boa tarde, pessoal. Naira, não ficou claro para mim aonde que você coloca a questão dos pareceres de periódicos. É em produção técnica, trabalho técnico, é isso? Desculpa. Daiane, eu só estava Daiane, não estava seu sobrenome, eu não sabia que era você, que saudades. Tudo bom? Tudo. Eu coloco em trabalhos técnicos. Quando você clica na janela para abrir, eu acho que tem um lá que chama parecer, uma das opções. Aí eu coloco parecer. E aí eu coloco assim, avaliação do artigo submetido na revista tal. Porque ali já estava o parecer. Mas antes eu começava o meu texto assim, parecer técnico-científico. E aí eu acho que em alguma das reuniões que a gente conversou em algum momento,
acabou virando avaliação de artigo, avaliação de pesquisa, avaliação de trabalho, e acabou ficando padronizado assim. Então, eu coloco desse jeito. Tá, mas você não bota o título do trabalho, correto? Correto. Existe um movimento na ciência beta que prevê avaliação dos pares, avaliação aberta. Se você tiver numa avaliação aberta, você poderia colocar. Uma vez que a avaliação é às cegas, não colocaria. Não colocaria nem o número, nem o título. Então, tudo o que for considerado sigiloso, que é avaliação pelos pares às cegas, não colocaria. Você pode, em geral, poucas revistas me mandam para o mesmo número, mais de um trabalho para avaliar. Mas dá para fazer assim, avaliação do artigo A ou avaliação de um artigo. Então, eu coloquei assim, avaliação de 4 projetos de extensão do edital tal. No meu comprovante, eles me deram o nome dos projetos, mas eu não vou colocar no meu Lattes público, porque era cegas. Então, eu tenho o comprovante com o nome, mas eu não divulgo esse nome. Por exemplo, os meus pareceres por Enancib, eu posso colocar, tipo, parecer X para o GT Y. Pode. Ou pode colocar parecer para o trabalho 1, aí na outra linha, para o trabalho 2, na outra linha, para o trabalho 3. Ou agrupar. Dependendo muito da situação, do volume que você tiver, separar em cada linha não está errado, porque cada um resulta no parecer. Agora, às vezes, a gente está tão corrido, tanta coisa, que a gente agrupa. Então, assim, o melhor é separar, parecer trabalho A, trabalho B, trabalho C, trabalho 1, trabalho 2. Não, perfeito. Obrigada. Nada, Daiane. Ellen. Onde você colocaria, Naira, aquelas contracapas de livros publicados? Porque tem a capa, na editora eles me falaram que era capa 2, 3 e 4. Que seria a primeira capa, aquela abazinha que fica... Que é a orelha do livro, né? Oi? Na orelha do livro que você disse. Então, eu trouxe uma escrita aqui e ao final também, na última capa, onde você colocaria? Alguns livros, eles pedem para alguém fazer o prefácio e aí copia trechos do prefácio e coloca. Se for assim, vai estar lá no prefácio. Agora, se for um textinho da orelha ou da contracapa, ou menorzinho, eu colocaria dentro de produção bibliográfica, porque foi um texto que você escreveu, eu colocaria em outra produção bibliográfica. E aí eu poderia colocar orelha, 2 pontos, texto na orelha, porque nem sempre tem título, né? Então, texto na contracapa, texto na orelha do livro, e colocaria o título do livro. Ótimo, muito obrigada. Nada. Agora, se foi retirado, você foi convidada para fazer o prefácio, eles retiraram do prefácio e colocaram, aí coloca no prefácio porque ele tem um respaldo maior aí, tudo no prefácio. Tudo bem, Ellen? Respondido? Tá ótimo, respondido, muito obrigada. Tá. Pode abaixar a mãozinha, então, porque se não ficar com a mãozinha, eu acho que é você que está perguntando. Então, assim, quando a gente vai fazer o trabalho técnico, hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, estar numa pós-graduação ou mais de uma pós-graduação, conhecer esses documentos de área, ver qual é o termo que ele usa. Por exemplo, a sua área tem esses relatórios. Tem uma parte do Lattes, um campo que fala para detalhamento, outras informações, alguma coisa assim no campo. Já usa os termos que eles estão adotando. No caso de aluno, isso não ajuda muito, mas no caso de professor, quando ele importa, né, quando ele traz do currículo Lattes para a Sucupira, alguns campos vêm, a tendência é que eles façam isso melhor, né? Antes, o coordenador da pós tinha que inserir campo por campo, hoje ele já puxa do Lattes. Então, quanto mais coisas você colocar no Lattes, vai ajudar muito mais esse coordenador aí de pós-graduação,
seu colega de trabalho. E pode te ajudar também, porque você nunca sabe quando pode cair, né, o próximo, quem vai ser o próximo coordenador. Aí você já está estruturando, esquematizando e facilitando a vida de todo mundo, e tem a transparência também, que a gente não pode esquecer. Sempre tem que lembrar, gente, de, depois que atualizar, clicar ali em existem alterações realizadas no Lattes que não foi no CNPq. E o que acontece? Às vezes você vai tentar um edital e você tem que mandar o seu Lattes. Se isso não está atualizado, ou só o link, alguma coisa assim. Se você não atualizou e não publicou, isso não vai estar no seu Lattes, e você precisa dessa informação. Às vezes pode demorar até 24 horas para ele atualizar, dependendo do fluxo aí desse sistema. Então, é importante, você atualizou, salvou, né, foi fazendo cada etapa, e aí você manda para o Lattes. O DOI e o ISSN, no meu Lattes, está aparecendo isso. A Ellen estava aqui com a gente de manhã, né, ela ouviu essa parte também, relatou situações de DOI. É uma integração relativamente nova no sistema, então tem problemas. O Lattes, ele vai pelo número do DOI consultar uma outra base de dados e ele compartilha esses dados, né? Ele puxa para o Lattes. E às vezes o DOI não está preenchido direito, às vezes tem essas diferenças aí. E aí a gente não consegue alterar. Então, o exemplo que eu dei de manhã é o mesmo que eu vou dar agora. Eu tenho um DOI, um artigo de periódico do DOI, quando eu puxei o número do DOI veio, mas não veio a página inicial, que é um elemento obrigatório, então eu não conseguia salvar. Então, o que eu fiz? Eu tirei o DOI e coloquei manualmente. Isso é ruim, porque sem o DOI, né, vai ficar difícil criar os indicadores, talvez fique mais difícil criar os indicadores, isso pode vir a me prejudicar, mas, por outro lado, eu tinha a opção de deixar sem o DOI ou não deixar o documento ali, porque com o DOI no esquema que ele estava, o sistema não estava aceitando. A outra opção que seria mais correta, que eu recomendo vocês a fazerem, é entrar em contato com o atendimento @cnpq.br e explicar o seu problema do DOI, para ver se eles conseguem arrumar para você e ficar bonitinho. Quem sabe até eu virar professora titular para o memorial, isso aí já não esteja mais. Vamos ver. E existe a possibilidade da gente identificar os nossos coautores, porque a gente preencheu o nome de alguém, né? Escrevi junto com alguém. Então, eu coloco o nome dessa outra pessoa. Essa possibilidade vai linkar o currículo dela com o meu. Então, isso é uma coisa super bacana, porque está mostrando a minha rede de contatos, os meus, até para indicadores, para conhecimento de quem pesquisa com quem. Isso, conhecer a rede de pesquisadores é uma coisa bacana. Mas tem alguns textos meus que são muito antigos. E o Lattes, se a pessoa não estiver atualizando com frequência, tudo, às vezes nem dá para recuperar. Então, quando eu estou com tempo, eu vou fazendo, quando eu não estou com tempo, deixa quieto. E às vezes, quando eu não acho as pessoas, às vezes acontece isso também, eu não acho as pessoas. Então, esse também vai ficar aí um tempinho até eu conseguir resolver. Eu tinha esquecido de dar o print, eu estou usando o print do Diogo, por isso que o e-mail dele está ali embaixo. Então, a gente sempre vai enviar para o CNPq e a gente vai ler e estar de acordo, né, estando ciência das informações ali que são verídicas. O ano passado eu nunca vi tanto o Lattes, que esse ano também com o apagão do Lattes. Tanto o Lattes está na mídia, né? Então, determinadas pessoas mais celebridades, digamos assim, políticos, colocando várias coisas no Lattes, e aí a gente vai lá e olha, né? Confere ou não confere. Então, é uma coisa bacana a gente manter sempre atualizado e o mais correto possível, né? Então, o documento comprobatório é uma parte muito importante. Algumas dicas que eu dou, que a gente tenta, nem sempre consegue. Existem pessoas que fazem bloquinhos, né? Então, eu tento atualizar sempre o meu Lattes quando eu recebo o documento comprobatório. Se eu recebo por e-mail, eu coloco o e-mail como não lido
e deixo ele não lido até eu ter tempo de colocar no Lattes e baixar esse arquivo para uma pasta. Quando era impresso, eu tinha uma pastinha que eu ia largando tudo junto, aí de tempos em tempos eu colocava no sistema e arquivava fisicamente separado. Mas aí o ideal é não acumular, porque se você precisar submeter algum edital, alguma coisa, até você atualizar, já vai ter que fazer projeto, não sei o quê, ainda atualizar o Lattes, né? Então, é melhor ir fazendo. Às vezes, a gente tem um documento comprobatório que é uma assinatura, é um... Como posso dizer? É um documento timbrado, tudo, mas às vezes não. Às vezes a gente tem um e-mail. Então, tem algumas revistas, né, como eu já comentei, que me mandam uma declaração de que eu emiti um parecer, avaliei o trabalho. Mas tem uns que vem o e-mail do sistema. Aí eu salvo, dou um Ctrl+P, como se eu fosse imprimir, salvo em PDF, e tem lá, Naira Cristofoletti Silveira, obrigado por sua avaliação, na revista tal, não sei o quê. Então, eu salvo isso. É considerado um documento comprobatório esse e-mail, a não ser que você esteja passando por um processo seletivo que exija determinados tipos de documento. Do mesmo jeito, e tem documento que só vai ter validade se for registrado em cartório, né? Então, tem essas diferenças aí. E como que a gente vai organizar? Eu brinco que é dica de ouro, né? Uma medalha aí, é uma dica muito boa para a organização, que vai salvar a sua vida. E aí, é uma brincadeira, claro, né? Mas é porque ajuda muito a gente manter as coisas organizadas. Tanto faz se for impresso ou se for digital, seguir a ordem das abas do Lattes, porque por mais que se crie uma aba nova, alguma coisa assim, é mais fácil você incluir, não vão mudar o Lattes tudo de uma vez só, mas é mais fácil você incluir uma aba, uma pasta, criar uma pasta, colocar mais um saquinho plástico, né? Tudo etiquetadinho, que vai facilitar. Então, por exemplo, as abas, tá? Dados gerais, formação, atuação. Se eu colocar só o nome da aba e colocar em ordem alfabética, né, ele não vai ficar na ordem que está lá no Lattes. E lembre-se, né, eu trabalho com normalização, representação, catalogação, eu gosto de ter uma correspondência. Então, eu coloco o número. Então, número 1, dados gerais. Número 2, formação. Número 3, atuação. Se algum dia criarem uma outra aba aí no meio, eu vou incluir no meio. Ou então ela vai ficar lá para o final. Citação são indicadores automáticos, automatizados tudo. Você pode entrar, baixar um PDF e salvar ali na sua pasta de citação. Mas você não vai ter uma produção assim para colocar lá. Mas ainda assim eu acho importante ter uma pastinha com citações. Do mesmo jeito, a pastinha patentes e registros, dificilmente a pesquisa que eu faço vai gerar uma patente, mas eu acho legal essas abas desse menu horizontal a gente ter numa pastinha. E aí eu organizo assim. Coloco meu currículo Lattes, Naira, coloco todas as pastinhas, e aí as subpastinhas vai depender. Pastinha 6 não tem nada, pastinha 12 não tem nada. Acho que pastinha 7 não tem nada. Aí as outras eu vou fazendo subpastas. E se fosse o impresso, papel impresso, eu coloco nos saquinhos transparentes, produção, bibliográfica, aí eu coloco de acordo com a separação que tem lá, artigo em periódicos, e vou fazendo essa subdivisão. Então, aqui o exemplo que eu dei, né, a primeira abinha, dados gerais, a gente tem que colocar foto. Aí, às vezes, onde é que está a foto do Lattes? Quando a gente vai fazer uma palestra, as pessoas pedem, né, uma foto. Pode pegar do Lattes, mas às vezes a resolução não é muito bacana. Então, eu já tenho um lugarzinho específico com a minha foto que eu posso mandar para a pessoa e a pessoa escolher qual que vai querer colocar no cartaz. RG, CPF, a gente quase sempre vai ter que mandar para algum lugar. Então, eu já tenho ali salvo em PDF. Dentro dos meus dados gerais ali, eu vou colocando ou fazendo novas subpastas. No caso de formação, então assim, formação da graduação, ali eu tenho meu histórico escolar, ali eu tenho o meu diploma, frente e verso,
que eu não gosto de ter 2 arquivos separados, de frente e verso. Abre um documento em Word ou um documento em PowerPoint, insere as figuras, né? E aí você salva em PDF com o termo diploma, não fica arquivos soltos, tá? Dentro de formação, então, eu tenho 3 subpastas, e aí eu vou no 2.3.1, né, até um determinado subdivisão. Depois, eu prefiro colocar uma pasta para cada curso da formação complementar. Então, assim, fiz curso de idiomas no Instituto Cervantes, de espanhol. Então, eu faço uma pasta para esse curso e eu começo não por números subdivididos da subpasta, e sim por ano. Porque quando a gente vai fazer o nosso relatório docente, o RADOC, não é naquele ano. Quando você vai fazer a progressão, não são 2 últimos anos desde a sua última progressão. Então, a nossa avaliação, ela é cronológica, né? Tem a ver com o ano que está sendo avaliado. Então, dentro da formação complementar, eu fiz algum curso nesse período. Então, como é que eu organizo essas pastas? Eu organizo assim, coloco o ano, coloco a formação. E tenho feito isso e tem me ajudado muito. Avaliação do MEC, para graduação, quero produção dos últimos 2 anos, dos últimos 4 anos. Então, assim, isso facilita você ter essas pastas, algumas pastas subdivididas e outras com o ano cronológicas, tá? Quando a gente vai participar de algum processo seletivo, seja qual for, tem uma lista de documentos que a gente tem que fazer. Tem que apresentar, perdão. E às vezes está lá no edital 3.2, 3.3, 3.4. E aí a gente tem opções de organizar esses arquivos. Porque, assim, para quem é professor, aluno manda as coisas, e você olha aquele nome do arquivo, e você já fala assim, que arquivo é esse? Será que eu abro ou será que eu nem abro? Então, assim, o título do arquivo já é uma primeira coisa, né? Antes mesmo de abrir. Além de melhorar para você aprender, é legal passar isso para os alunos, porque é uma coisa que é difícil alguém te ensinar. E, às vezes, isso mostra uma certa desorganização. E cientista, a ciência, ela não é caracterizada por métodos, metodologia, né, o rigor científico. Então, já começa aí numa apresentação dos seus documentos. Quando tem um edital, e esse edital está com subitens, é legal colocar o número do subitem, 3.2, diploma, o meu nome, né, o nome de quem está submetendo, histórico, né, e o nome. Ou você simplesmente coloca pelo seu nome e o título do que é o documento que está ali. Poderia ser título de eleitor, tracinho Naira, mas aí, olha a paranoia de quem se organiza. Não é mais bonitinho, tá tudo numa coluna, o hífen tá embaixo do hífen e o título começar? Então, eu acho mais bonitinho assim. Mas, se tiver o edital número, eu prefiro com o número, começando com o número. Mas tem editais que não tem o número. Então, esse aqui é um outro edital. Você tem que mandar o currículo Lattes, o plano de trabalho. Tudo está no 2.2. Aí não tem sentido eu colocar todos os arquivos com 2.2. Porque a ideia desse arquivo é tanto para você, quando você vai mandar, será que estou mandando tudo? 3.2. Está faltando 3.6. 3.6 é aquele de reservista, comprovante de reservista. Só para homem que funciona, o sexo masculino. Para mim não tem. Então, eu não vou dar o número 3.6 para a foto, que é o seguinte. Agora, quando não tem, eu tenho 2 opções. Ou colocar Naira Silveira, tracinho, todo aquele conteúdo do documento, que eu acho que fica mais bonitinho na pasta, ou eu vou começar pelo que é e colocar o Naira depois. E aí o que acontece? Essa primeira opção não fica tão bonitinho, organizadinho, né? Quando a gente baixa. Só que se vocês perceberem, quando vocês vão anexar em algum sistema, o final do título é que ele é omitido. Então, neste caso, para esse edital, eu optei por colocar currículo Lattes, Naira Silveira, diploma, Naira Silveira, plano de trabalho, Naira Silveira, porque quando anexa no sistema, ele vai omitir o final. E aí, logo de cara, o avaliador
vai ver do que se trata aquele arquivo. Porque se eu deixasse Naira Silveira, todos os arquivos ali no sistema ia ser Naira Silveira. Então, eu acho mais bonitinho, mais organizadinho de baixo, mas eu vou acabar optando, né? Acabei optando pelo de cima por uma questão de funcionalidade, né? Não adianta ser bonitinho se não tiver funcional. E aí, o que eu deixo para vocês tentei dar algumas dicas e sugestões, né? A proposta era essa, espero ter ajudado. Nós temos o grupo de pesquisa EtLiber, tem nem sei se chama canal também, né? Mas em podcast, que é o eLibercast, nós temos uma temporada com 10 episódios do Lattes Quest. Vocês podem entrar nesse link ou Spotify, seguir na rede, que a gente vai intercalando e vamos colocar mais temporadas, no plural, de Lattes Quest. Você pode mandar a sua dúvida, entra no Instagram do EtLiber, do PET, Biblioteconomia, pode mandar um direct ou né, comentário, falando a dúvida que você tem do Lattes, que aí a gente vai fazer um episódio para responder a sua dúvida, e quem sabe assim a gente vai tentando deixar o Lattes mais de uma certa forma palatável para as nossas dúvidas, mas que ele consiga cumprir a função dele, né? Que é de ser um instrumento também de comunicação entre cientistas, é uma ferramenta de trabalho, quando você precisa convidar alguém para uma banca, você usa esse recurso, é uma transparência do dinheiro público, eu acho que isso é muito relevante, e é um instrumento para a gente mesmo, para a nossa própria progressão e atuação. Esse é meu e-mail, se vocês quiserem mandar alguma outra pergunta, alguma coisa assim, eu posso, na medida do possível, eu vou tirando as dúvidas. Novamente, eu queria te agradecer esse dia todo aí conosco, junto com a diretoria de pesquisa. Essa era uma demanda, inclusive, da Câmara de Pesquisa, que a gente tivesse esse tipo de informação. Hoje, pela tecnologia, a gente tem a vantagem também de deixar isso registrado, né? Então, acho que também é um material que a instituição não possuía. Então, além da nossa formação aqui interna, é um material também que agora fica, digamos assim, ad eterno, no sentido da gente ter também essas informações um pouco mais consolidadas. Eu só queria reforçar, acho que 2 pontos da fala da Naira, principalmente para os professores aqui da casa, né? A importância da institucionalização dos projetos de pesquisa. Apesar da gente hoje ter ferramentas e sistemas internos na diretoria que a gente consegue mapear e trabalhar com os dados do currículo Lattes, né? Cada vez mais os órgãos de controle eles têm exigido de nós esses dados institucionalizados na Unirio. Então, acho que isso é um primeiro ponto. E o segundo, né, a importância dessa atualização constante do Lattes. É óbvio que quem está num programa de pós-graduação acaba fazendo isso com uma constância um pouco maior, mas a gente ainda vê, de uma maneira geral na instituição, currículos ainda que não estão atualizados, e isso dificulta a gente no sentido de, quando a gente tem uma determinada demanda para captação de dados, a gente tem certeza que aquele dado não é o dado correto, mas a gente trabalha com as informações que, de certa forma, estão disponíveis. Então, esse pensar institucional é também muito importante. Então, queria te agradecer também com relação a ter levantado esses 2 pontos de vista que, para a Unirio, eles são de extrema importância, de extrema relevância, para não só a visualização do que é a Unirio, mas também em termos de competitividade em todos os editais que a gente participa de maneira institucional. Então, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam aqui presencial, e desejo uma boa tarde a todos.